costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Debaixo da graça de Deus e iluminados por Ele, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 11, versículos 15 ao 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos se expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimo, nós vimos aqui a palavra nos dizer que Jesus expulsava os demônios e muitos, para tentar Jesus, até pedia sinal do céu, blasfemava contra Jesus, dizendo que Jesus expulsava espíritos maus por meio de Beelzebu. Ora, esse é o príncipe das trevas. Jesus, conhecendo o pensamento deles todos, Jesus já respondeu a eles: ora, não pode Satanás estar dividido contra si mesmo? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, então ele estará com o seu reino dividido e cairá uma casa sobre outra. Então não é por meio de Beelzebu, e sim pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. E aqui está diante de vós o reino dos céus. É o que Jesus era, o reino dos céus. Quando Jesus diz: o reino dos céus está próximo de vós, ele está se referindo a ele próprio, porque ele é o reino do céu. Ele é o enviado por Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem, creem em seu evangelho e em suas palavras. Então, não pode nós dar ouvido, dar crença a espíritos maus, a pessoas que protestam contra a palavra de Deus. Não podemos. A palavra de Deus, ela é fonte de vida, cura, libertação, perdão e salvação para todos aqueles que nele creem. E nesse evangelho de hoje, o
pessoal, mais uma vez, vem abusar do poder de Deus. Deus envia seu Filho Jesus e ele disse: é por dedo de Deus, olha, dedo de Deus, expulsa os demônios e muito mais. E no final das contas ele diz que um demônio, um espírito mau, quando é expulso, ele sai de alguém que ele estava se apoderando, ele fica a vagar à procura de repouso. E aí ele anda por todo lado, não encontrando, ele diz: vou voltar para a casa de onde saí. Só que ele vai lá, ele encontra a casa arrumada, varrida. Aí o que ele faz? Não tem lugar para ele. Aí ele volta. Agora, se de onde ele saiu, a pessoa não se apegar com Deus, não crer em Deus, não agradecer a Deus pela primícia que Deus fez com ele através do seu Filho Jesus, de expulsar aquele demônio dele, ele está ali descrente, não acreditando firmemente que Jesus é o Senhor. O espírito mau volta e ele volta com outros 7 demônios que são piores do que ele ainda, e aí ele se aposta daquela casa e aquela casa vai ao chão. Jesus está nos advertindo disso. Então, Jesus é a salvação. Tudo aquilo que Jesus Cristo faz conosco, é preciso que nós acolha com amor, carinho e gratidão, e que nós procuramos viver a palavra de Deus. Amados irmãos, uma excelente e maravilhosa sexta-feira iluminada e abençoada para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,